Como não fazer nada e conseguir tudo? Fred Gradson. Você vai ver que o jeito mais rápido de alcançar o sucesso é ser preguiçoso. O impulso de achar meios de evitar o trabalho rege todo o progresso da civilização. Você também vai constatar que os verdadeiros heróis e heroínas responsáveis por todos os avanços e sucessos da sociedade têm sido e sempre serão, essencialmente, pessoas preguiçosas. Como é que eu, quando não faço nada, não consigo nada? É porque você não está não fazendo direito. Mas isso é fácil de corrigir. Todos esses atributos que meu pai e outras almas pensantes, semelhantes, condenam como falhas de caráter têm se mostrado, ao contrário, combustível para o foguete que leva ao sucesso estratosférico. Eu até mesmo acho que aquelas características chamadas de preguiçosas, fantasiosas e irrealistas são absolutamente essenciais para o avanço da civilização e para a geração de imensas somas de riquezas, sem mencionar que elas são a chave para a alegria e a realização. A preguiça é o impulso para evitar o trabalho, ou, num cenário mais dramático, fazer o mínimo possível. Este é o impulso admirável. Deveríamos nos orgulhar dele e alimentá-lo, porque este impulso não só está de acordo com as leis da natureza, como é a chave para o grande sucesso. O indivíduo que tira vantagem inteligentemente da preguiça que Deus lhe deu, consegue realizar qualquer coisa. Quando Deus criou o universo, Ele não trabalhou para fazer isso. Como um ser grandioso como Deus poderia considerar a criação um trabalho? Deus é onipotente. Sendo este o caso, Ele certamente não teve de levantar nenhum peso. Sendo Deus onisciente, Ele obviamente não precisou suar para completar os detalhes. E sendo Deus onipresente, não precisou nem mesmo se deslocar para o local. Então, que trabalho Ele teve? Dadas as qualidades de Deus, só podemos chegar a uma conclusão. O ato da criação foi apenas um delicado movimento de sua mente ilimitada. Pensar de outra maneira é subestimar grosseiramente o infinito poder e a glória do nosso Criador. Mas esta não é a melhor parte. O detalhe mais prazeroso é que, depois de levar 6 dias naquilo que, evidentemente, não lhe exigiu o mínimo esforço, Deus descansou. Já que Deus nos criou à sua imagem, vamos também expressar essa bênção magnífica em nossa vida. Vamos criar sem esforço, durante 6 dias e descansar no 7º. A Mãe Natureza é preguiçosa? Não só Deus não trabalhou na sua criação, como também programou o universo inteiro em torno de um princípio contrário ao trabalho. Em outras palavras, a natureza também não trabalha. Ela funciona sem esforço. E diante de uma situação, vai sempre escolher o mínimo esforço. Os físicos deram nome a essa maravilhosa característica, o princípio da menor ação. Enquanto o esforço e o trabalho árduo diminuem, o sucesso torna-se maior. Conforme você se movimenta para frente sem esforço, o sucesso se move para frente, infinitamente. Se as pessoas fossem remuneradas com base no volume de trabalho árduo necessário para realizar uma tarefa, os trabalhadores braçais seriam as pessoas mais ricas da sociedade. Obviamente, isso não acontece. 2 pessoas usando o cérebro conseguiram sem esforço aquilo que 7 pessoas dando o máximo de si não tinham conseguido. Nós não evitamos a tarefa, evitamos apenas o trabalho. Descobrimos a solução que não exigia esforço. Dali em diante fiquei sabendo que não há nada na vida que não possa ser realizado. É simplesmente uma questão de achar o ângulo certo. E o ângulo para uma realização maior, eu descobri, é sempre na direção da facilidade e da ausência de esforço. A pessoa criativa é uma pessoa preguiçosa. Pense nisso. A primeira pessoa que pensou em pôr uma vela no barco queria deixar de remar. Quem quer que tenha atrelado um arado a um boi estava procurando um jeito de deixar de cavar. Vamos encarar essa verdade. A pessoa criativa é sempre preguiçosa. O contrário é verdadeiro? Todas as pessoas preguiçosas são criativas? Não, não são. Mas certamente têm a postura certa para começar. Sem esforço, nada se ganha.
Quem inventou esse slogan absurdo? A resposta é: um levantador de pesos. Qual é então o jeito certo de viver? A vida deve ser vivida como uma brincadeira. Platão, filósofo grego. O seu trabalho deve ser uma diversão. O seu trabalho deve gerar alegria. Brincar no local de trabalho não é uma atitude irresponsável, como os defensores do trabalho duro querem fazer você acreditar. O negócio que encara a diversão como não profissional ou imprópria ou deslocada abafa o processo criativo e progressivo. A necessidade não é a única mãe da invenção. Muitas das mais significativas teorias e descobertas mundiais nem ao menos foram feitas durante uma jornada de trabalho propriamente dita. Se o processo para atingir o objetivo for divertido, então você vai saber que está no caminho certo. O homem está mais próximo de si mesmo quando ele alcança a seriedade de uma criança brincando. Heráclito, filósofo grego. Quando você está apaixonado pelo que está fazendo, o dinheiro é um subproduto abundante. Faça o que gosta de fazer e o dinheiro vai aparecer. Se você gosta do que faz, sua riqueza não será só medida pelo dinheiro. Ninguém aprende a entender nada a não ser aquilo que gosta muito. Goethe. Trabalho é tornar o amor visível. Khalil Gibran. Pesquisas têm provado que as pessoas sem objetivo envelhecem mais cedo. Esses estudos também descobriram que o fator mais importante para reduzir o processo de envelhecimento é a alegria. A cura de doenças. No livro Amor, Medicina e Milagres, Bernd Siegel conta a história de um jovem que foi pressionado pela família para se tornar advogado. Quando estava exercendo a advocacia, ele recebeu o diagnóstico de câncer em fase terminal. Sabendo que o tempo que lhe restava era pouco, o jovem decidiu realizar o sonho que acalentara durante anos e aprendeu a tocar violino. Um ano depois, a doença entrou em completa remissão. Ele nunca mais voltou a exercer a advocacia. Reflita sobre um de seus grandes desempenhos. Um que foi surpreendente, miraculoso, é imensamente melhor que você teria esperado de si mesmo em condições normais. Pode ter sido um desempenho atlético, ou uma sublime expressão artística, ou um feito acadêmico importante, seja lá o que for. Eles não podem ser provocados por meio de manipulação e controle. Esses desempenhos são expressões de desembaraço e ausência de esforço que aprendemos a cultivar. Um desempenho excelente surge ao reagir espontaneamente à situação, sem pensar sobre o que está acontecendo. O microcontrole e a manipulação atravancam o caminho do desempenho máximo. Os músicos falam daqueles momentos eufóricos, quando todos os instrumentistas de um conjunto transcendem coletivamente seu ego individual e se fundem para se tornar um músico só, tocando todos os instrumentos. Os músicos dizem que esses momentos especiais não podem ser planejados. Acontecem somente quando cada músico para de tentar controlar e abandona sua necessidade de controle. Um bom diretor nunca pode forçar uma cena. Ele precisa apenas deixá-la acontecer e esperar que ela se resolva. John Huston, diretor americano. Quando um arqueiro está atirando suas flechas sem concorrer a nada, ele está na posse de todas as suas habilidades. Se atira por um cinto de bronze, já fica nervoso. O prêmio o deixa dividido. Ele se preocupa, ele pensa mais em vencer do que em atirar. E a necessidade de vencer esgota todo o seu poder. Shang Tzu, sábio chinês taoísta. Esses momentos especiais surgirão quando estivermos tão profundamente absortos no que fazemos que deslizaremos calmamente para além do desejo, do ego, de controlar, e o nosso desempenho fluirá livre e naturalmente. É esse abandono que permite que nos tornemos um canal sem atrito para que flua a grandeza com que a natureza inicialmente nos dotou. Ralph Waldo Emerson disse poeticamente que é como se alguém atrelasse um vagão a uma estrela e visse suas tarefas feitas pelos próprios deuses. Quanto menos esforço empregar, mais rápido e poderoso você será. Bruce Lee. Existe algum princípio profundo que uma pessoa preguiçosa possa compreender e então aplicar com sucesso? Sim, existe tal princípio. Dentro desse princípio repousa o segredo de se conseguir tudo.
Veremos como esse princípio é o principal segredo, na verdade o único, para resolver todos os problemas. Vamos usar a física quântica para ilustrar esse princípio. Quando olhamos ao redor, vemos objetos duros, específicos. Mas, como todo aluno de colegial sabe, o assim chamado mundo tangível é construído em camadas. Todos os objetos são compostos de moléculas, e as moléculas são formadas de átomos, e os átomos são formados de partículas subatômicas. Por sua vez, no nível das partículas subatômicas, alguma coisa surpreendentemente misteriosa acontece. O mundo sólido desaparece. O grande princípio. É muito importante que esse conceito seja entendido, que o sutil é a base do tangível, e que o conheçamos profundamente, porque com essa compreensão, você será capaz de atingir um grau de poder grande e glorioso. E a razão é tão surpreendente quanto um tremor de terra. O poder reside na sutileza. Em outras palavras, o sutil é mais poderoso que o denso. Quanto mais sutil, mais poderoso. Aqui reside o segredo do sucesso. Contrariamente à violência insensata do machismo, o poder repousa na delicadeza. Este princípio, quer seja usado conscientemente ou não, é a base de todo sucesso e de todas as soluções. O poder reside no que é delicado. Davi derrotou Golias por ser mais delicado. Ele simplesmente recorreu a uma lei da física mais sutil do que a força bruta. Ele usou a força centrífuga, sem falar da precisão de sua pontaria. Davi derrotou Golias sem transpirar uma gota de suor. Há dois poderes no mundo, a espada e a mente. No final, a espada é sempre derrotada pela mente. Napoleão. A Bíblia diz em Mateus 5:5: Os sutis herdarão a terra. Na verdade, a tradução comum do texto grego é mansos. Mas estou convencido de que não só é uma tradução extremamente fraca, como um trágico mal-entendido da declaração original. Faz mais sentido do meu jeito. Pessoalmente, eu não suportaria a vergonha de dizer que tive que trabalhar duro. Isso seria admitir que não encontrei um modo mais inteligente de realizar uma tarefa. Ao encarar um problema, a grande maioria, e isso é invariavelmente verdade quando se trata de governantes, procura a solução no mesmo nível do problema. Isso significa que as pessoas primeiro tentam resolver o problema lidando diretamente com os sintomas dele. Por exemplo, um sintoma de que uma árvore está morrendo de sede são suas folhas secas. Os políticos irão sugerir que é preciso trabalhar duro e molhar cada folha. Isso é como a maioria, e especialmente os governantes, lidam com os problemas. E é por isso que os problemas pioram. Em vez de molhar as raízes, eles trabalham duro para aliviar os sintomas. A medicina moderna é conhecida por se satisfazer em tratar os sintomas. Mas tratar os sintomas nunca curou uma doença. Tratar os sintomas de hipertensão com remédios não resolve o problema de hipertensão. Tome comprimidos e sua pressão sanguínea vai baixar. Pare de tomar e ela sobe imediatamente. Portanto, os comprimidos estão apenas mascarando os sintomas. Não somente o remédio não está curando nada, como está criando problemas adicionais, efeitos colaterais nocivos e novas doenças. Ainda assim, os médicos enchem os pacientes de comprimidos que não curam nada e cobram por esse serviço. Agora, deixe-me contar-lhe bem baixinho o grande e glorioso segredo. Ele poderia mudar o mundo para sempre. As soluções são sempre encontradas num nível mais sutil que o problema. Os níveis mais densos são complicados, barulhentos, e tem uma porção de partes que se movem selvagemente. Em comparação, os níveis mais sutis são mais simples, silenciosos e menos ativos. Existe diversidade no que é mais denso. A unificação aumenta quanto mais avançamos no sutil. O segredo de resolver problemas é atuar no nível mais sutil, o que vai sempre resultar em menos trabalho e mais realização. E para dar esse delicioso passo adiante,
quanto mais sutil o nível da solução, mais longe a influência vai chegar. Quanto mais aproveitarmos o sutil, mais facilmente alcançaremos os resultados. Os gregos aproveitaram de tal modo sutil que ganharam a guerra não fazendo absolutamente nada. Literalmente, tudo o que eles tinham de fazer era não fazer nada. Não falar, não se mexer, não ficarem nervosos, nem mesmo respirar fundo. Nada. Os troianos, os derrotados, fizeram todo o trabalho. Eles tiveram a tarefa árdua de empurrar o enorme cavalo de madeira, recheado com um batalhão de homens, para dentro da sua fortaleza. Os gregos, os vencedores, só foram dar uma voltinha. Os gregos venceram a guerra do jeito preguiçoso, nem mesmo suaram para isso. As soluções residem no sutil. Locução: Anderson Motreanjo.